Imagine um palácio dourado, com paredes altas e soldados vigiando seus portões. Lá dentro vive uma rainha muito poderosa, mas também muito cruel. O nome dela era Jezabel. Ela não acreditava no Deus verdadeiro e queria que todos adorassem deuses falsos. Jezabel perseguia os profetas do Senhor e fazia de tudo para destruir aqueles que obedeciam a Deus. Mas será que a maldade vence para sempre? Será que alguém pode lutar contra o poder do mal? Hoje, você vai conhecer a história de Jezabel, uma rainha que tentou desafiar o Deus de Israel, mas descobriu que ninguém pode vencer o Senhor Todo-Poderoso. Prepare-se para uma aventura cheia de reis, profetas, batalhas e uma lição muito importante. Só o Deus verdadeiro é digno de adoração. Jesus e a ovelhinha. A Bíblia conta que houve um tempo em Israel em que o povo tinha se afastado muito de Deus. Havia um rei chamado Acabe, filho de Omri. Ele reinou em Samaria e foi considerado um dos reis mais maus que Israel já teve. Mas por quê? Porque ele não quis obedecer à palavra do Senhor. Em vez de adorar ao único Deus verdadeiro, Acabe começou a adorar deuses falsos. E isso aconteceu porque ele se casou com uma mulher muito poderosa e muito cruel, a rainha Jezabel, filha de Etebal, rei dos Sidônios. Jezabel não acreditava em Deus. Ela adorava Baal e Azerá, deuses falsos que nada podiam fazer. Jezabel era inteligente e bonita e muito persuasiva, mas usava essas qualidades para o mal. Assim que se tornou rainha em Israel, ela trouxe consigo sacerdotes pagãos, construiu altares para Baal e incentivou o povo inteiro a se afastar do Senhor. Você consegue imaginar? Um povo que antes conhecia o Deus verdadeiro, agora se ajoelhando diante de estátuas de pedra e madeira que não podiam ouvir, nem falar, nem salvar. Era uma grande tristeza para o coração de Deus. Mas Jezabel não parou por aí. Ela odiava os profetas do Senhor. Sua raiva era tão grande que mandou perseguir e matar muitos deles. Jezabel queria apagar o nome de Deus da terra de Israel e substituir por adoração a Baal. Enquanto isso, o rei Acabe, em vez de defender a fé do povo, fazia tudo o que Jezabel mandava. Ele era um rei fraco, que se deixava dominar pela esposa. Jezabel tinha uma influência enorme sobre ele, e isso levava a nação inteira a se perder. Agora pense comigo. O que acontece quando as pessoas seguem maus exemplos? Muitas vezes elas também se afastam de Deus. Foi isso que aconteceu em Israel. O povo foi sendo enganado, acreditando que Baal poderia trazer chuva, fazer plantações crescerem e dar prosperidade. Mas tudo isso era mentira. E sabe o que Jezabel fez ainda mais? Ela ergueu um templo gigantesco em Samaria só para Baal. Colocou lá um altar enorme, cheio de sacrifícios, e promoveu festas para que todos adorassem aquele Deus falso. A cada dia, mais e mais pessoas se deixavam levar pelo engano. Mas mesmo em meio a tanta maldade, Deus nunca fica em silêncio. Ele sempre levanta homens e mulheres corajosos que não têm medo de falar a verdade. E naquela época, o Senhor levantou um profeta chamado Elias. Elias era diferente de todos. Ele não tinha roupas finas, não vivia em palácios. Era um homem simples, mas cheio da presença de Deus. E o Senhor deu a ele uma missão: enfrentar Acabe e Jezabel e mostrar a Israel quem era o verdadeiro Deus. Antes desse encontro acontecer, você precisa imaginar a cena. Jezabel nos jardins do palácio, vestida com roupas luxuosas, cercada por sacerdotes de Baal e servos que a obedeciam em tudo. Ela sorria de forma cruel, acreditando que tinha todo o poder do mundo. E no trono, Acabe, sem firmeza, concordando com todas as ordens da esposa. Jezabel dominava não apenas a casa real, mas também todo o coração do rei. Mas havia algo que Jezabel não sabia. Ninguém pode vencer o Deus de Israel. Ela podia ter soldados, palácios, riquezas e sacerdotes, mas contra a palavra do Senhor, ela não tinha poder nenhum. Elias, o profeta, estava prestes a surgir na história, enviado diretamente por Deus para desafiar não só Acabe, mas também a própria Jezabel. Você já parou para pensar como é difícil enfrentar alguém poderoso que está fazendo coisas erradas? Elias sabia que sua missão seria perigosa, mas não estava sozinho. O Senhor Todo-Poderoso estava com ele. Enquanto Jezabel fazia de tudo para fortalecer o culto a Baal, Deus estava preparando um momento especial para mostrar a todos quem era o verdadeiro Senhor. Jezabel achava que podia apagar a fé em Israel, mas estava prestes a descobrir que não existe outro Deus além do Criador dos céus e da terra.
O tempo passou, e por causa da maldade do rei Acabe e da rainha Jezabel, Israel estava em crise. Não chovia, havia anos, as plantações estavam secas, os rios quase sem água, e as pessoas sofriam com a fome. Jezabel dizia que Baal era o deus da chuva e da fertilidade. Mas onde estava Baal? Nada acontecia. O povo começava a duvidar, mas tinha medo de desobedecer à rainha cruel. Foi então que Deus falou com Elias, o profeta. O Senhor disse para ele ir até o rei Acabe e propor um desafio. Elias não teve medo. Ele sabia que o verdadeiro Deus iria mostrar o seu poder. Elias se apresentou diante de Acabe. O rei, irritado, gritou: "É você, perturbador de Israel?" Mas Elias respondeu com coragem: "Eu não tenho perturbado Israel, mas você e a casa de seu pai. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram a Baal." Então Elias lançou o desafio: "Reúna todo o povo de Israel no Monte Carmelo. Traga também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Hoje veremos quem é o verdadeiro Deus." Acabe aceitou, e logo o Monte Carmelo estava cheio de gente. Imagine a cena: milhares de pessoas reunidas, os profetas de Baal vestidos de forma extravagante, dançando e cantando, e Elias, sozinho, de pé, confiando no Senhor. Elias levantou a voz e disse ao povo: "Até quando vocês vão ficar em dúvida? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se Baal é Deus, sigam-no." Ninguém respondeu. O silêncio era pesado. Então Elias explicou o desafio. Seriam preparados 2 altares, um para Baal e outro para o Senhor. Cada altar teria um novilho em cima, mas ninguém poderia colocar fogo. O Deus verdadeiro responderia com fogo dos céus. Os profetas de Baal começaram. Eles arrumaram o altar, colocaram sacrifício e começaram a gritar: "Baal, responde-nos!" Eles clamaram desde a manhã até o meio-dia. Dançaram, pularam, gritavam cada vez mais alto, mas nada aconteceu. Não havia voz, não havia resposta. Elias, com coragem, começou a zombar deles. "Gritem mais alto! Talvez Baal esteja ocupado. Quem sabe ele está dormindo e precisa ser acordado." Os profetas de Baal ficaram desesperados. Eles começaram a fazer coisas muito esquisitas e que machucavam o corpo, porque achavam que assim o Deus deles iria ouvir. Mas mesmo fazendo tudo isso, nada acontecia. O altar ficou todo feio e bagunçado, mas não tinha nenhuma resposta. Mas ainda assim, nada aconteceu. Nenhum fogo desceu. O povo observava em silêncio, cada vez mais desconfiado. Onde estava Baal? Por que não respondia? Então Elias chamou a atenção de todos. "Venham a mim. Aproximem-se." Ele pegou 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, e reconstruiu o altar do Senhor, que estava derrubado. Depois, cavou uma vala ao redor, colocou a lenha em ordem e preparou o sacrifício. Mas Elias fez algo surpreendente. Ele pediu que trouxessem água e derramassem sobre o altar. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. A água escorria, molhava a lenha e enchia a vala ao redor. Humanamente, era impossível aquele fogo acender. Elias então levantou os olhos aos céus e orou: "Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, mostra hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo e que fiz todas essas coisas pela tua palavra. Responde-me, Senhor, para que este povo saiba que tu és o verdadeiro Deus e que converte o coração deles de volta para ti." De repente, o céu brilhou. Um fogo poderoso caiu do alto e consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras, a água e até a poeira ao redor. O povo inteiro caiu com o rosto em terra e gritou: "O Senhor é Deus! O Senhor é Deus!" Foi um momento incrível! Deus havia mostrado o seu poder de forma clara. Nenhum truque, nenhum engano, apenas a verdade. Só o Senhor é Deus. Mas Jezabel não estava feliz com isso. Quando soube do que aconteceu, sua raiva contra Elias aumentou ainda mais. Ela jurou que iria destruir o profeta de qualquer jeito. Quando o fogo de Deus caiu do céu no Monte Carmelo, todo o povo de Israel viu com seus próprios olhos quem era o verdadeiro Senhor. A multidão se ajoelhou e declarou em alta voz: "O Senhor é Deus! O Senhor é Deus!" Elias estava cheio de coragem. Ele havia mostrado ao mundo que Baal não tinha poder algum. Foi um dia de vitória para o nome do Senhor. Mas você acha que Jezabel aceitaria isso em silêncio? Claro que não! A rainha ficou furiosa. Quando recebeu a notícia de que os profetas de Baal tinham sido derrotados,
Seu coração se encheu de ódio. Ela não suportava ouvir o nome de Elias. Com raiva, Jezabel enviou um mensageiro ao profeta com uma ameaça terrível: que os deuses me castiguem se amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que foi feito com os profetas de Baal. Era uma declaração de guerra. Jezabel jurou que Elias teria os dias contados. Agora pense comigo. Como você se sentiria se alguém poderoso jurasse que iria te destruir? Elias, que era humano como nós, ficou com medo. Ele tinha acabado de enfrentar centenas de profetas, mas agora seu coração se abalou diante da ameaça da rainha. Elias decidiu fugir. Ele saiu de Jezreel e caminhou até Berseba, no deserto. Lá, deixou seu servo para trás e seguiu sozinho. Estava cansado, triste e desanimado. Sentou-se debaixo de um pé de zimbro e orou a Deus: basta, Senhor, já tive o suficiente. Tira a minha vida. Você percebe? Até os servos de Deus têm momentos de fraqueza. Elias, que tinha visto milagres incríveis, agora estava abatido e sentindo-se sozinho. Mas Deus nunca abandona os seus filhos. Enquanto Elias dormia debaixo da árvore, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias abriu os olhos e viu, perto de sua cabeça, um pão assado sobre brasas e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e voltou a deitar-se. O anjo veio pela segunda vez, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será longa. Elias obedeceu. Comeu, bebeu e, fortalecido com aquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, o Monte de Deus. Lá, Elias entrou numa caverna e passou a noite. O Senhor falou com ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Elias respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus Todo-Poderoso. Mas os israelitas rejeitaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas. Só eu fiquei, e agora estão tentando tirar a minha vida. Então Deus disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois eu vou passar. Elias saiu e observou. Primeiro, um vento fortíssimo sacudiu as montanhas, mas o Senhor não estava no vento. Depois veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Em seguida veio um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. Depois do fogo, veio um sussurro suave, e ali estava o Senhor. Elias cobriu o rosto com o manto e saiu para ouvir a voz de Deus. O Senhor mostrou a ele que ainda havia 7.000 em Israel que não tinham se ajoelhado diante de Baal, nem beijado a estátua. Elias não estava sozinho! Enquanto Jezabel planejava persegui-lo, Deus fortalecia o profeta. Jezabel tinha poder, soldados, ouro e influência, mas Elias tinha algo muito maior: o apoio do Senhor Todo-Poderoso. Essa parte da história nos ensina algo especial. Às vezes, pensamos que Deus só se mostra em coisas grandiosas, menos no vento, no terremoto, no fogo. Mas muitas vezes Ele fala conosco em silêncio, em paz, em um sussurro suave ao nosso coração. Elias voltou renovado. Ele não estava sozinho. Deus ainda tinha um plano para Israel. E Jezabel, apesar de toda a sua crueldade, não teria a última palavra. O tempo passou. Jezabel continuava sendo a mesma rainha cruel, desafiadora e arrogante. Ela ainda perseguia os profetas do Senhor e usava toda a sua influência para espalhar a idolatria em Israel. Ela acreditava que seu poder e sua posição nunca terminariam. Mas o Senhor é justo. Ele sempre dá tempo para as pessoas se arrependerem. Mas quando alguém insiste em fazer o mal, chega a hora da justiça. E Deus já havia falado, através do profeta Elias, que Jezabel não teria um final feliz. Depois de muitos anos, Acabe, o marido de Jezabel, morreu em batalha, exatamente como Elias havia profetizado. Agora Jezabel era a rainha-mãe, vivendo ainda em Samaria, com luxo e vaidade. Ela se sentia segura atrás das paredes altas do palácio. Mas o Senhor levantou um novo rei em Israel, Jeú. Ele foi escolhido por Deus para trazer juízo sobre a casa de Acabe e acabar com a idolatria de Baal. Jeú era corajoso e não tinha medo de enfrentar Jezabel. Quando Jezabel soube que Jeú vinha ao palácio, ela tentou se preparar. Olhou-se no espelho, pintou os olhos com maquiagem, arrumou o cabelo e se colocou à janela. Ela queria mostrar que ainda era poderosa, que não tinha medo. Quando Jeú entrou pelos portões, ela gritou da janela: será que você vem em paz, assassino do seu senhor? Mas Jeú não se intimidou. Ele olhou para cima e gritou: quem está do meu lado? Quem? 2 ou 3 oficiais que serviam a Jezabel olharam para ele. Então Jeú disse:
lancem-na para baixo. E assim fizeram. Jezabel caiu da janela, e seu fim foi trágico, exatamente como o Senhor havia anunciado. Agora você pode estar se perguntando, por que a Bíblia conta uma história tão dura? O que podemos aprender com Jezabel? A primeira lição é que ninguém pode desafiar o Senhor e vencer. Jezabel tinha poder, riquezas e influência, mas tudo isso acabou em um instante, porque ela não temia Deus. A segunda lição é que a maldade sempre traz consequências. Jezabel enganou o povo, perseguiu os profetas e espalhou a idolatria. Mas o Senhor é justo, e no tempo certo, Ele mostrou que estava no controle de todas as coisas. A terceira lição é que devemos escolher bem a quem seguimos. O povo de Israel sofreu muito porque seguiu os caminhos de Jezabel e Acabe, mas aqueles que permaneceram fiéis ao Senhor foram preservados. E a lição mais importante para nós, crianças e adultos: o verdadeiro poder não está na riqueza, nem na força, nem na posição. O verdadeiro poder está em obedecer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Enquanto Jezabel terminou em derrota, Elias, o profeta de Deus, terminou sua vida de forma vitoriosa, sendo levado ao céu em uma carruagem de fogo. O contraste é claro: aqueles que seguem ao Senhor têm um futuro cheio de esperança, mas os que o rejeitam ficam sem direção. Agora, eu quero que você pense comigo. Quem você deseja imitar? Jezabel, que confiava apenas em si mesma, ou Elias, que confiava no Senhor? A Bíblia nos mostra que mesmo reis e rainhas poderosos não podem se comparar ao poder de Deus. Ele governa sobre tudo e todos. Jezabel tentou reinar sem obedecer a Deus e terminou em derrota. Mas aqueles que confiam no Senhor sempre têm vitória. Seja corajoso como eles. Escolha obedecer ao Senhor e nunca se deixe enganar pelos caminhos errados. Lembre-se, só o Deus verdadeiro é digno de adoração.